Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 7 de março, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Talvez você que está passando hoje por aqui, seja também todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor todas as realidades que cada um de nós trazemos, colocamos hoje dentro do Sagrado Coração de Jesus. Nesse dia de hoje, essa primeira sexta-feira do mês, nós dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus. Que Ele nos guarde nesse dia de hoje e nos proteja. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. Hoje o Evangelho de São Mateus, do capítulo 9, nós saímos do tempo comum e a liturgia da igreja vai nos colocando os textos específicos para esse tempo novo que nós estamos vivendo, que é o tempo da preparação para a Páscoa do Senhor. E esse texto hoje de São Mateus é apenas 2 versículos do capítulo 9, 14 e 15. Vai nos falar do jejum. Nós estamos no tempo da quaresma, tempo de jejum. É como hoje, a sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de março, primeira sexta-feira da quaresma. E essa sexta-feira também nós dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus, fazendo reparação por todo o pecado, por todas as ofensas feitas ao Santíssimo Coração de Jesus. Então hoje é um dia muito especial. É um dia de oração, reparação pelas ofensas e agravos feitos ao coração de Jesus. No Evangelho hoje vai dizer assim: então aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram. Olha que aqui vemos o que os discípulos de João que faz a pergunta: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Aqui vamos ver que, naquele tempo, os judeus, eles faziam o jejum bem criterioso. Aquele jejum que era prescrito lá pela lei de Moisés. Os discípulos de João Batista, eles faziam esse jejum, prescrito pela lei de Moisés. E também os fariseus. Só que esse jejum era um jejum ritualista, exterior. Olha que no evangelho passado que nós ouvimos, ele falava: quando fazer o jejum, lava o rosto, perfume a cabeça, para que ninguém fique sabendo que você está fazendo o jejum. Porque os judeus, eles faziam aquele jejum ritualista. Eles achavam que fazendo aquele jejum, eles obrigavam a Deus a alcançar o que eles precisavam. E Jesus, ele vem para corrigir isso. Jesus, ele não quer que seus discípulos fiquem nesse jejum antigo, esse jejum ritualista exterior. Só que Jesus, ele não aboliu o jejum. Ele não aboliu. Ele vai restaurar, trazer o jejum novo. Até porque a igreja, ela recomenda o jejum, mas não é aquele jejum que é apenas cumprir norma, ritualismo. Jesus dá a resposta para eles. Por causa que os amigos do noivo podem estar de luto quando o noivo está com eles. Aqui o noivo é Jesus e os amigos são os apóstolos de Jesus. Olha que é interessante essa colocação que Jesus coloca nesse evangelho. Porque o jejum, Jesus compara com um luto. Sabe por que Jesus faz essa comparação? Porque o jejum é um sofrimento. Mas Jesus diz, vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado do meio deles. Aí sim, eles jejuarão. E quando Jesus foi embora, a igreja vai jejuar. Mas sim, de uma maneira diferente. Porque o jejum, ele está relacionado com a oração. Está relacionado com a caridade. Lá no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, a leitura de hoje, Deus chama a atenção por causa do jejum que eles faziam. Vai dizer assim: o povo perguntava para Deus:
Por que tu não regozijaste quando nós jejuava? Nos ignorava, quando nós humilhava. E o povo perguntava para Deus. E o profeta que fala pela boca de Deus. É o profeta que fala aqui pela boca de Deus. E aqui está a resposta. Porque no dia de vosso jejum, tratava de negócio, oprimia os empregados. E ao mesmo tempo que jejuava, fazia litígios, brigas, agressões impiedosas. Ou seja, eles faziam jejum, mas viviam uma vida errada. O que essa reflexão hoje nos leva a entender? Que o jejum não é um fim, ele é um meio de nós praticarmos o bem. É um meio de nós vencer as paixões desordenadas que briga dentro de nós. E quem que não sente isso? Quem de nós? A soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a luxúria, a ganância, a ira, inveja, a preguiça, maledicência. Quem que não sente isso? A gente sabe que o pecado original, ele enfraqueceu a nossa vontade, a nossa liberdade, a nossa inteligência, a nossa memória. Porque essas são os 4 grandes faculdades que nós temos, que é a inteligência, a liberdade, vontade e a memória. O pecado original, ele nos enfraqueceu e nós ficamos sujeitos a ter atração pelo mal. A consciência da carne, porque a carne, ela quer mandar no espírito. Para que o espírito subjuga a carne, é necessário que o espírito esteja forte. E o jejum, ele fortalece o espírito. Porque o jejum, ele tem o poder de enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Ele vai quebrar as paixões da carne e daí vai fazer com que a vontade fortaleça a liberdade. A liberdade fortalece. Assim é o espírito. Quem vai comandar a carne? É o espírito que vai mandar na carne. E não a carne comandar o espírito. Esse é o objetivo do jejum. Olha como o jejum é importante para nós. Quanto ensinamento hoje esses 2 versículos trouxe para nós. A leitura de hoje do profeta Isaías 58, no versículo de 1 a 9, a leitura que vamos ouvir na liturgia da missa. O profeta Isaías falava isso 700 anos antes de Cristo. Deus dizendo para aquele povo, pela boca do profeta. O jejum que agrada a Deus, ele diz, é o jejum que eu prefiro. Acaso não é outro? E quebra as cadeias injustas, porque na Bíblia justiça é sinônimo de pecado. Quer dizer fazer justiça, desligar as amarras dos julgos, os julgos que prendem as pessoas, tornar livres as que estão detidas, que muitas vezes era sem razão, romper todo tipo de sujeição. Em outras palavras, o jejum que Deus pedia era o jejum do pecado. Porque o principal jejum é o jejum do pecado. Porque o jejum do corpo é para que haja o jejum do espírito. O que é o jejum do espírito? Por exemplo, se você gosta de ficar assistindo demais televisão, gosta de ficar assistindo novela, vai rezar um terço, ler um bom livro, ler a Bíblia, ver uma boa palestra aí na internet. Hoje tem tantas palestras boas que nos evangeliza. Esse é o jejum do espírito. Porque você vai estar fortalecendo o seu espírito. Isso faz muito bem para a nossa alma. Tirar aquilo que nos faz mal. E nós temos que associar o jejum à oração. Os santos da igreja, eles nos ensinam que mesmo durante as nossas atividades diárias, nós temos que desejar Deus, ter esse desejo de Deus no nosso coração. O tempo todo desejar Deus. O jejum, ele deve estar ligado com a oração. O jejum, ele não é igual para todo mundo. O que a igreja pede? É um jejum mínimo. Um café da manhã leve, daí
não come mais nada até o horário do almoço. Fazer um almoço leve, daí também não comer mais nada durante a tarde. E um jantar leve, pronto. E a pessoa não vai morrer de fome por causa disso, não. Esse é o jejum que a igreja pede. Mas quem tem condições de fazer um jejum mais forte, faça. Tem pessoa que passa durante o dia sem comer nada, outro só com pão e água, outro faz o jejum só de tomar líquido. Então, tem muitas formas de jejum. E todos eles são bons e são válidos. Importante. É importante que você faça aquilo que vai se adaptar com a sua realidade. E tudo isso agrada muito a Deus. Pedimos que o Sagrado Coração de Jesus, a Virgem Mãe Santíssima, interceda por nós, junto ao Pai. Que nós possamos viver aquilo que a Igreja nos pede: jejum, oração e caridade. Te convido a pegar a palavra de Deus. O Evangelho hoje está em São Mateus 9, 14 e 15. Versículo 14 e 15. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar. Rezemos junto. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que o nosso coração seja tocado diante desse evangelho que nós acabamos de ouvir. Que a gente possa dizer: chegamos o tempo do noivo, porque ele foi nos tirado deste mundo. Mas nós aguardamos já o encontro definitivo com o Senhor. Nós queremos ser participante da alegria dos discípulos, participante da alegria de fazer o jejum por amor ao Mestre. O jejum, ele nos faz recordar sobre as realidades mais essenciais para a nossa vida espiritual. Porque realmente o que importa então é recordar que o alimento é mais essencial, não é o alimento só deste mundo, mas é o alimento que nos garante a vida eterna. A nossa participação na missa, recebemos esse alimento que nos impulsiona a nossa vida, faz-nos crescer espiritualmente. Eu desejo que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço a todos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.